Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho aqui em Erechim, e tenho o prazer de trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Com certeza, Deus é sempre bom, maravilhoso, e a cada dia nos dá oportunidades incríveis. Oportunidades para vermos coisas novas, para aprendermos e, principalmente, para nos posicionarmos como filhos dele, firmados na sua palavra. Hoje vamos falar sobre um assunto que está assombrando a Europa. Países inteiros se preparando para o pior. Cidadãos sendo orientados a ter mochilas de emergência para sobreviver. Apagões misteriosos deixando nações sem energia, sem internet. E quando a luz se apaga, nada funciona. O que está por trás disso? Será apenas uma coincidência ou um sinal dos tempos? Como isso está ligado à Bíblia Sagrada? Já pensou? E o mais importante, o que você precisa fazer para se proteger? Não perca os próximos minutos, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a sua vida. Os recentes apagões na Europa e a recomendação oficial para que cidadãos mantenham mochilas de emergência revelam um mundo em crescente instabilidade, exatamente como Jesus previu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 6, você pode ler, quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras, nações, crise e tempos de angústia. Esses eventos não são meras coincidências, mas sinais que nos alertam. A dependência humana em sistemas falíveis, como a energia elétrica e a internet, tudo isso pode ser abalado em instantes, deixando claro que nossa verdadeira segurança não está na tecnologia, mas em Jesus Cristo, o único que pode guardar-nos, como promete no livro de Salmos, por exemplo, o número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Diante desse cenário, a Bíblia nos orienta a agir com prudência e fé. Quando lemos em Provérbios 22:3, a Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Penso que, se está acontecendo na Europa, dificilmente o Brasil ficará de fora desses acontecimentos. O que você pensa? Isso significa preparação prática, como reservas de água, comida e luz alternativa, mesmo que sejam algumas velas, mas acima de tudo, preparação espiritual. Com certeza, para nos revestirmos da armadura de Deus e então resistirmos não apenas às crises materiais, mas também o engano que acontece nos últimos dias. O apagão digital e a possibilidade de controle global nos fazem lembrar as advertências de Apocalipse 13, a partir do verso 16 e 17. Por favor, pegue a sua Bíblia aí na sua casa e leia nela. Acompanhe diretamente na Bíblia, isso é muito importante. Aqui falando sobre sistemas que podem restringir até mesmo as transações comerciais. Porém, mais do que temer o futuro, somos chamados a vigiar, orar e confiar. É a Bíblia que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
Enquanto o mundo busca soluções humanas, nós temos a certeza de que Deus guarda os que são seus. E essa é a maior preparação de todas. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. E como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Apagões globais e as profecias bíblicas se constituem num alerta urgente para quem é cristão, para quem tem uma prática de fé. Os apagões em massa que têm afetado nações desenvolvidas não são meras falhas técnicas, mas um sinal, eu diria, palpável da fragilidade dos sistemas humanos e um eco das profecias bíblicas sobre os últimos dias. Quando lemos em Joel 2,30, vemos sobre as trevas sobrenaturais e aqui temos um padrão. Deus usa fenômenos cósmicos e crises terrestres como alertas, assim como fez com as pragas do Egito. Hoje, sociedades inteiras travam sem energia, revelando nossa dependência mortal de redes vulneráveis, exatamente o cenário que permitirá o controle totalitário da besta, conforme Apocalipse capítulo 13. Leia. Cada blackout é um lembrete. Do que, pastor? O mundo está sendo preparado para uma encruzilhada espiritual. Mas afinal, como manter a fé ativa em meio ao caos? Primeiro, compreendendo que crises expõem a ilusão da autossuficiência humana. Jesus nos adverte em Lucas 21 e o verso 25, que os homens, o ser humano, desmaiaria de terror diante de eventos cósmicos e hoje o pânico em supermercados durante apagões mostra exatamente essa profecia acontecendo. Porém, o mesmo capítulo traz nossa âncora. Olha só, vamos ler? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Enquanto o mundo se desespera, os crentes em Cristo devem ser faróis de esperança prática. Estoques físicos, sim, conforme Provérbios 6, mas principalmente estoques espirituais, oração, palavra e comunhão. E você? Como está vendo esses fatos que estão acontecendo pelo mundo? Isso começou a me chamar a atenção há muitos meses atrás. Aquilo que era apenas um papo parecendo uma teoria da conspiração, agora acontecendo. Nesse exato momento, quando estou aqui gravando esse programa, vários países estão sem energia. Colapso. Pessoas em crise, pessoas apavoradas, desesperadas. E você já parou para pensar como seria a sua reação, a nossa reação, isso acontecendo aqui no Brasil? Com certeza, em algum momento, isso chegará até nós. É um plano que está acima do nosso conhecimento, mas podemos ver que quando as coisas começam a acontecer em outros lugares, mais um tempo ela vem para o Brasil também. Então, com essa mensagem, não fique com medo, mas apenas ligue um alerta para você observar, para você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo pelo mundo e preparar melhor o seu coração, usando mais a sua fé no Filho de Deus, porque Jesus não veio para
fazer um espetáculo aqui na terra, carregando uma cruz e sendo crucificado lá no alto do Monte Calvário, não. Ele deu a sua vida por você, porque te ama, porque quer ver você bem, a sua família bem. Então, hoje mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A hora é de vigilância profética, não de paralisia. Cada blackout global é um ensaio para o grande teste de fé que virá. Enquanto governos prometem soluções técnicas, a Bíblia, palavra de Deus, revela que a última grande escuridão precederá a maior luz, a volta de Cristo. Até lá, nossa missão é dupla: preparar-nos como José no Egito. Você conhece essa história? Convido você a ler no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? Pode ser a partir do capítulo 41, com sabedoria prática, mas também como os filhos de Issacar, nós poderemos entender os tempos. O caos não é o fim. É o chamado de Deus para que sua igreja brilhe. Enquanto a noite se aproxima, nós precisamos ser essa luz. A questão não é se novos apagões virão, mas se estaremos alimentando nossa fé na única fonte ininterrupta. A palavra de Deus é lâmpada para o nosso caminho. E se o apagão acontecer, digamos, semana que vem, como você reagiria? Imagine acordar e descobrir que não tem energia em sua casa, em sua empresa, nenhuma luz, nenhum sinal no celular, nenhuma comunicação. Aí eu quero ver. Sem internet, os sistemas entram em colapso. Cartões de crédito são apenas plástico inútil. Caixas eletrônicos não funcionam. Hospitais operam no limite com geradores e muitos equipamentos vitais param. Não dá para chamar uma ambulância, transferir dinheiro ou até mesmo abastecer o carro, pois os postos dependem de sistemas eletrônicos. Isso que estamos comentando agora é o que está acontecendo nesse momento em outros países. Cirurgias são canceladas, remédios essenciais podem faltar e a comunicação com entes queridos se torna impossível. Em poucas horas, o caos se instala. E daí? Como a maioria das pessoas reagem? Algumas com pânico. Correria a supermercados, esvaziando prateleiras em horas. Alguns ficam completamente desesperados. Alguns, acostumados à dependência digital, se sentiriam completamente perdidos sem um GPS, bancos online ou redes sociais. E o que falar da vulnerabilidade? Criminosos poderiam se aproveitar da falha de segurança e famílias despreparadas ficariam à mercê da sorte. Mas e você? Como um cristão com fé em Deus, que conhece as profecias, está sendo alertado, qual seria a sua resposta para um momento assim? A Bíblia já nos alertou que nos últimos dias seríamos marcados por instabilidade. É só você ler Mateus capítulo 24, leia vários versículos para você compreender. Crises que revelam onde está a nossa verdadeira confiança. Enquanto o mundo entra em desespero, os filhos de Deus têm uma oportunidade única de mostrar fé prática. Se você se preparou, como José no Egito, terá água, comida, luz alternativa
e um plano para proteger sua família. Ser luz nas trevas, enquanto outros entram em pânico, sua calma e ajuda ao próximo testemunharão que Cristo é poderoso e Ele está presente. Meus amigos, depender do essencial, sem distrações digitais, a oração e a palavra se tornam sustento para a nossa vida. A verdade é esta: um apagão global exporia a ilusão do nosso mundo seguro. Mas para quem está firmado em Deus, a crise não é o fim. É o momento de provar que nossa fé não está em sistemas humanos, mas naquele que tudo pode, naquele que guarda os nossos passos, mesmo quando a escuridão parece vencer. Então a pergunta não é se um grande apagão virá, mas quando virá. Quando falamos em situações inesperadas, é indispensável um preparo. É indispensável nós olharmos um pouquinho mais adiante nas consequências, naquilo que pode envolver a nossa família, as pessoas que nós amamos. Meus amigos e irmãos, talvez você tenha ouvido até algumas notícias a respeito, mas você pensa, isso é lá, do outro lado. Isso não vai acontecer aqui. Mas e se acontecer? A palavra de Deus sempre ela nos remete a nós estarmos atentos, não para ficar com medo, mas para a gente estar preparado, para a gente estar observando e tomar algumas medidas necessárias para evitar aborrecimentos, situações mais complicadas. Preste atenção nessa mensagem. É Deus nos trazendo uma orientação, um alerta, para que a gente esteja conectado com aquilo que Deus está ministrando ao mundo. Com fé é possível. Se chegar um desses apagões, você está espiritualmente e fisicamente preparado? Será que precisa acontecer algo parecido para você e sua família despertarem em sua fé? Se for necessário, Deus permitirá coisas semelhantes a essas acontecerem para que nós possamos rever muitas coisas que estão bagunçadas em nossa vida. Um outro assunto que tem me chamado muito a atenção é que 400 comandantes do Hezbollah estão se mudando para a América do Sul. O que isso significa? E olha que a notícia é real, tem procedência. Diversos veículos internacionais de credibilidade, incluindo o canal árabe Al-Wadat, também o jornal israelense Ayom e agências de inteligência ocidentais confirmaram aproximadamente 400 comandantes de campo do Hezbollah, junto com suas famílias, deixaram o Líbano recentemente e se dirigiram para a América do Sul, com destaque para Brasil, Venezuela, Colômbia e Equador. Quando eu li essa notícia, eu fiquei bem pensativo. E hoje pergunto, por que essa gente está vindo para cá? O que você pensa? Será que estão vindo para turismo? Vindo para conhecer a floresta amazônica? O Rio de Janeiro? Países como Venezuela e Bolívia têm governos alinhados com o Irã, principal financiador do grupo, e eles facilitam a entrada desse povo. Brasil e Colômbia são usados como bases para a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e recrutamento. O que isso pode significar para o Brasil? Aumento do crime organizado,
mais tráfico de armas, drogas e lavagem de dinheiro. Com certeza, risco de atentados. O Hezbollah já usou a América Latina para ataques no passado, como aconteceu o atentado na Argentina em 1994. A infiltração em instituições, o que eles fazem? Com identidades falsas, podem infiltrar-se em órgãos públicos e empresas. Tá, pastor Edgar, mas e o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esse assunto? Jesus alertou que haverá guerras e rumores de guerras. Mateus 24. Também Jesus Cristo nos alerta que o mal se espalharia antes do seu retorno. Então, o aumento de grupos extremistas e a instabilidade global, sim, são sinais do fim dos tempos. Como devemos reagir? Vigilância. Não entre em pânico, mas esteja informado, tanto com as notícias que temos acesso, mas principalmente com a palavra de Deus. Oração, interceda pelas autoridades, interceda pelas pessoas que estão vivendo perto de você. Quando lemos a Bíblia, vem à nossa mente também toda essa questão da preparação para que sejamos sábios como José foi lá no Egito. Muito bem. E se você acha que as notícias são preocupantes, o que me diz da sugestão que foi apresentada agora, semana passada, para que a camisa da seleção brasileira seja vermelha? Uma sugestão dessas pode parecer apenas uma questão estética, mas quando analisada no contexto político atual, levanta questões profundas. O governo atual tem se aproximado cada vez mais da China, enquanto se distanciou dos Estados Unidos, da era Trump. Essa não é apenas uma mudança diplomática, você sabe disso. É um alinhamento ideológico com um regime que persegue cristãos. Na China, tem igrejas subterrâneas, acontecem prisões e até execuções de líderes religiosos. Na China, controlam a população com vigilância em massa e censura. E eles estão expandindo toda essa influência global através de investimentos estratégicos em portos, a tecnologia 5G e agora até no futebol. O vermelho não é apenas uma cor, é um símbolo. A China não age por acaso, tudo é estratégia. Se o Brasil adotar o vermelho como cor principal em seu maior símbolo esportivo, estará, mesmo que simbolicamente, se rendendo a uma estética comunista. E isso abre precedentes perigosos. Fala para mim, você que tem uma camiseta da seleção brasileira, e agora, se for aprovado, você ter que comprar uma completamente diferente, não mais amarela, mas vermelha. O que você pensa sobre isso? Bobagem? Pode ser. Ah, isso não tem nada a ver. Pode ser. Mas também, quando nós obedecemos o que Jesus fala através dos seus ensinos, que nós devemos ser sábios, que nós precisamos levantar a nossa cabeça e enxergar as coisas que estão acontecendo, para que possamos, em tempo ainda, nos posicionar, orar, abençoar para que as autoridades constituídas em nossa nação tenham mais cautela em decisões, em aprovações que poderão ser concretizadas. Talvez ao ouvir essa mensagem você esteja se perguntando, mas por que o pastor
está trazendo uma mensagem como essas. Porque Deus nos ama e Ele alerta o seu povo para a gente acordar enquanto é tempo. Assim como a China reescreveu sua história, o Brasil poderá ser pressionado a reinterpretar seus valores, incluindo a liberdade religiosa. Passo a passo para o controle ideológico, a estratégia comunista nunca é de mudança brusca, mas de gradualismo. Primeiro a camisa, depois a educação, depois leis. Que Deus nos guarde. O que a Bíblia diz sobre isso? Bem, as Escrituras nos alertam que nos últimos dias governos se voltarão contra Deus. Quer ver? Vamos ler. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A China já persegue cristãos e se o Brasil seguir seu modelo, poderemos ver restrições à fé aqui também. O vermelho, na profecia bíblica, remete a sistemas opressores, como o dragão vermelho de Apocalipse 12:3, símbolo de Satanás. Pastor Edgar, o que isso significa para nós? Não se trata de teoria da conspiração, mas de um momento especial para observarmos os sinais. A liberdade religiosa pode estar em risco se o Brasil continuar se alinhando a regimes anticristãos. Precisamos orar pelas autoridades, vigiarmos e nos posicionarmos. A igreja deve se preparar para possíveis perseguições, fortalecendo sua fé enquanto ainda há liberdade. Antes de concluirmos a mensagem de hoje, eu quero deixar aqui na tela esse convite para você poder enviar essa mensagem para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho e também você se inscrever no nosso canal. Leva o meu nome, Edgar Radeski, no YouTube. Entra lá, faça a sua inscrição, também o seu comentário, para que nós possamos levar a palavra de Deus, levar esta palavra de alerta para muitas outras pessoas também. Amém? Conto contigo. Sim, meus irmãos, o Brasil está numa encruzilhada. A questão não é apenas sobre uma camisa de futebol, é sobre qual bandeira realmente representaremos no futuro. Será a do Evangelho e da liberdade? Ou a de um sistema que odeia Cristo e controla o seu povo? A hora é de discernimento. A hora, o tempo é de oração. Porque o jogo verdadeiro não está no campo, mas no coração da nação. Vamos acordar, meus irmãos. Vamos voltar a nossa vida para Deus. Vamos deixar um pouco de lado todo o materialismo, ganância, arrogância e egoísmo. Vamos levantar nossa cabeça e compreender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Tudo o que estamos vendo, desde os apagões globais até a movimentação de grupos extremistas e as mudanças simbólicas que enfraquecem nossa identidade cristã, não é motivo para pânico, mas para despertamento, avivamento da nossa fé. Jesus já havia nos avisado. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. A Bíblia não erra. Cada evento atual é mais uma peça se encaixando no cenário profético. Não é hora de temer, mas de se firmar em Deus como nunca antes. Arrependimento
intimidade com Ele e confiança em sua proteção são nossa âncora. O mundo pode temer, mas quem está em Cristo não será abalado, porque o fim da história já está escrito e Ele tem o controle de todas as coisas. Acordemos, vigiemos, vivendo com total esperança. O Senhor Jesus está às portas. Amém? Eu quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Poderoso e soberano Deus, pregamos mais uma palavra, e é uma palavra de alerta, de exortação, para que possamos despertar a nossa fé, estimular a nossa confiança na Tua palavra. Eu oro abençoando para que este homem, esta mulher, essa família toda, possa a partir de hoje se render aos Teus pés. Aquele que está desviado, voltar para a Tua casa. Senhor, eu oro por aquele que está triste, abatido e perdido. Pai, eu oro agora repreendendo as doenças, crises e todos os dilemas que têm feito essa pessoa parar na fé. Em nome de Jesus, que haja transformação, que haja uma motivação vinda do céu para resgatar a vida dessa pessoa. Pai maravilhoso, que ao contemplarmos todos esses sinais no mundo e em nossa região também, que nós possamos nos voltar mais para Ti em oração, em arrependimento e obediência. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. Ei, eu tenho um convite muito especial. Venha participar conosco na Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Uma igreja que está há 70 anos no Brasil, mas aqui em Erechim nós vamos completar 22 anos. Você será muito bem-vindo. Está aqui um endereço na tela para você não esquecer. Rua Torres Gonçalves, 696, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Você pode participar conosco nas terças, temos culto de oração, na parte da manhã, das 7 às 8, ao meio-dia, do meio-dia a 1. E nas quintas-feiras temos o culto da vitória, 19h30. E aos domingos, o culto da família, 19 horas. Não esqueça também de levar os seus filhos, as crianças, jovens, adolescentes, para que também aprendam a palavra de Deus. Um abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé, é possível. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.